Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando Provérbios capítulo 9. Bora lá? A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou seus 7 pilares, já matou seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou suas criadas, ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: Vem, come do meu pão e bebe do meu vinho, que eu tenho misturado. Acho engraçada essa representação, porque logo aqui no início, a gente vê que a sabedoria ela já preparou, já matou os animais, já edificou a casa. Por quê? Porque a sabedoria ela é como se quisesse trazer a representação que a sabedoria já fez o que ela tinha que fazer. A sabedoria é algo pronto. E como que a gente faz para ter mais sabedoria? A sabedoria, a gente vai conseguir ter ela quando a gente estabelece um relacionamento com Deus. E como que a gente faz para estabelecer um relacionamento com Deus? É através da nossa vida cotidiana. No decorrer do dia, você tirar um tempinho para falar com Deus, você tirar um tempinho para ler a palavra. Eu sei que é difícil, que todos nós temos um monte de coisa para fazer, um monte de tarefa, mas se a gente quer ser sábio, e olha só o que diz o texto mais para baixo. Vem, come do meu pão e bebe do meu vinho, que eu tenho misturado. Aqui fala come, é como se tivesse assim, senta na minha mesa. Sabe, é como se tivesse assim, desfrute daquilo que eu tenho. A sabedoria, ela já deixou tudo pronto. Aqui no começo fala que ela já edificou a sua casa, lavrou os seus pilares, já matou os animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Olha só que interessante, né? Já preparou a sua mesa. Ou seja, quando nós buscamos a sabedoria que vem de Deus, nós vamos trilhar um caminho que Ele nos preparou. Que não é os nossos caminhos. Claro que às vezes a gente vai errar, porque às vezes a gente não busca o direcionamento perfeito, a gente não aguarda uma resposta de Deus. E a gente vai, como diz o ditado, enfiar o pé pelas mãos. Mas se nós buscarmos a sabedoria de Deus, nós vamos ter sensatez nas nossas escolhas. Abandona os tolos e ide pelo caminho do entendimento. Olha o versículo 7. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio, e ele te amará. Dá instrução ao homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará o seu entendimento. Isso é bem interessante, porque eu não sei se já aconteceu com você, de você tentar dar um conselho, ou repreender mesmo uma pessoa que está tomando um caminho... Ai, qual é a palavra que eu posso... Um caminho errado, um caminho assim, insensato. De você tentar mostrar para aquela pessoa que aquele caminho que ela tá tomando não é o certo, e ela achar ruim com você, e ela brigar com você. E tem pessoas que quando ela tá assim, um monte de gente, se você falar algo pra ela que ela se sinta constrangida, ela ainda vai te envergonhar, ela ainda vai te constranger. Não sei se já aconteceu com você. De repente, vamos por um exemplo, uma pessoa que fuma. Você vai falar pra ela assim: ai, larga a mão do cigarro, porque fumar causa câncer, causa isso. Ela vai tirar essa de você: ah, hoje em dia tudo causa câncer, hoje em dia... Então assim, sabe, é um exemplo meio supérfluo que eu tô dando só pra você entender. Às vezes a gente vai tentar dar conselhos pra outras pessoas, mas se essa pessoa é insensata, ela não vai receber com carinho, ela não vai receber com amor, e ela ainda vai te ridicularizar. Então aqui fala, né? Dá instrução ao sábio. Porque a pessoa que ela é sábia, se você falar para uma pessoa que é sábia: olha, não faz desse jeito, vamos pôr no trabalho, não faz assim que vai ser melhor. Ela vai observar, talvez ela, dependendo da forma que você, ela vai ficar meio assim, mas ela vai te ouvir. A pessoa tola, ela nem vai te ouvir, ela vai falar: minha filha, eu sei o que eu tô fazendo, eu faço do meu jeito, e assim, sabe aquela pessoa que fala: eu nunca vou mudar e tal? Então é assim. Então a gente tem que tomar cuidado, as pessoas que a gente tá repreendendo, mesmo que às vezes a nossa intenção seja boa, mas a pessoa não vai receber com carinho, com amor aquilo que a gente tem pra falar. E a gente tem que tomar cuidado também se a gente não tá sendo essa pessoa que não aceita a repreensão, se a gente não tá sendo uma pessoa tola. Às vezes a gente acha que é só com o outro, mas às vezes nós mesmos temos atitudes que mostram o quão insensatos somos, teimosos e tantas outras coisas que a gente tem que melhorar em si. Então analise você, vamos nos analisar, ver se a gente escuta os conselhos, seja dos pais, daquela pessoa, do pastor, daquela pessoa que gosta da gente, que você sabe que gosta de você e que jamais falaria algo pra te ferir ou pra te magoar. E a gente também, eu tenho tentado, né,
desenvolver isso, é como se fosse não ser tão sensível. Eu não sei você, mas eu confesso que eu sou uma pessoa muito sensível em alguns pontos. Se a pessoa me dá uma resposta atravessada, aquilo pra mim já, sabe? E eu tô tentando relevar, eu tô tentando ser mais ponderada nessa questão. Não ser muito frágil, porque se a gente for muito levar tudo a ferro e fogo, a gente vai se frustrar com muitas pessoas, com amigos, com pessoas na igreja, com um relacionamento conjugal. Então a gente tem que tentar não ser muito frágil, desenvolver em nós uma armadura e saber que a única pessoa que não vai nos decepcionar é Cristo. Do restante, sabe, é tirar essa armadura de vidro, qualquer coisinha já quebra. Não, a gente tem que ser mais forte. Dá instrução ao homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará o seu entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Porque por meu intermédio teus dias serão multiplicados e anos da tua vida se aumentarão. Se fores sábios para ti, serás sábios, mas se escarneceres, somente tu o suportarás. A mulher tola é espalhafatosa, ela é simples e nada sabe. Esse 13 me faz até pensar em algumas pessoas, vem algumas pessoas aqui na minha cabeça de mulher mesmo. Eu não sei, eu já devo ter falado isso em algum vídeo. Sabe aquelas mulheres que é baixa, que gosta de chegar, rir no alto, falando alto, fazendo piada, dando gargalhada? Gente muito espalhafatosa, gente que gosta de chamar muita atenção pra si. Então, a mulher tola é espalhafatosa. E a mulher sábia, ela é discreta, ela mantém a discrição. E quando fala assim, a gente fala a mulher tola, mas vale pro homem também. Um homem que é muito entrão, muito espalhafatoso, gosta muito de se aparecer, sabe? Então, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que buscar sempre a discrição para as nossas vidas. Porque ela se assenta à porta da sua casa sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam correndo em seus caminhos. Quem é simples, volte para cá. O quanto que carece de entendimento, ela lhe diz: águas roubadas são doces e pão comido em secreto são agradável. Aqui fala da mulher espalhafatosa. A gente viu um capítulo anterior, nos dois anteriores, falando sobre a mulher adúltera, né? E aqui a gente pode abordar em relação a isso também. A mulher adúltera, ou o pecado em si, ele tem essa vestimenta de ser agradável, de ser doce, de ser prazeroso, né? Então aqui fala, as águas roubadas são doces e o pão comido em secreto é agradável. Às vezes na nossa vida nós vamos ter convites de facilidades, convites de pecado mesmo, mas eu falo assim, de corrupção às vezes no trabalho, aquilo que você acha que você vai tirar uma vantagem e vai parecer águas doces. Aqui fala assim, né? As águas roubadas são doces e o pão comido em secreto é agradável. Mas na verdade, o pão comido em secreto é agradável? Será que realmente aquilo que é feito escondido dá mais prazer? Talvez dá um prazer momentâneo, mas aquilo pode nos custar muito caro. Então a gente precisa vigiar nessas questões das tentações. Muitas vezes, que nem aqui, ó, o pão comido em secreto. Às vezes é aquilo que você pensa que ninguém vai ficar sabendo, que ninguém vai ver, que ninguém tá vendo, Deus tá vendo, e uma hora a verdade aparece. Então, seja qual for aí a sua questão, ore a Deus, peça para Deus esclarecer os seus pensamentos, esclarecer as suas decisões. Continue buscando, continue aqui comigo nessa saga de provérbios. Vamos continuar meditando, nem sempre é fácil. Para mim também não tá sendo fácil gravar os vídeos, às vezes é corrido. Às vezes, sabe, falta assim, eu oro muito a Deus, tenho orado muito a Deus para Deus me dar o discernimento do que falar nesses vídeos. É um propósito que eu fiz com Deus de gravar esses 31 vídeos. Eu confesso para vocês que os primeiro, segundo, terceiro, tem toda aquela animação. A gente tá aqui no 9º vídeo. Então, o que eu posso pedir é que o Espírito Santo continue falando com vocês e comigo. Eu espero que, de certa forma, algo esteja acontecendo, você consiga estar entendendo a palavra com clareza, que o Espírito Santo esteja falando com você, porque essa é a minha intenção. Eu não tenho outro objetivo, eu não venho nada com isso, eu não tenho outro objetivo a não ser falar do amor de Jesus, aquilo que um dia Ele fez por mim, aquilo que Ele tem feito. E a leitura da palavra, que nem a gente viu aqui, né? A sabedoria, ela já edificou a sua casa. Já tá tudo pronto.
Não existe outro caminho a não ser Cristo. Então é algo obrigatório a gente tirar um tempo para falar dele. Hoje eu falo dele, mas eu gosto muito de ouvir dele, porque eu sei o que Cristo ele é capaz de fazer na sua vida, na sua casa. Eu não sei como está a sua situação casamento, eu não sei como está a sua situação financeira, eu não sei como está o seu trabalho, mas eu creio que tudo ele pode fazer. E a gente tem visto, né, coisas tão tristes acontecendo no mundo. Eu tô vendo bastante aquele vídeo daquele menino, eu acho que é Mateus, de 14, 15 anos, né? E o Espírito Santo falou algo comigo relacionado a isso, falou assim, até a certo ponto, eu confesso que eu também achei engraçado. Os primeiros vídeos eu também achei engraçado, as pessoas fazendo meme do menino. Não dele em si, mas da língua e tal. Só que o Espírito Santo falou algo pra mim, ele falou assim, as pessoas, o que acontece? É algo espiritual que está sendo profanado. Automaticamente tá tirando toda a credibilidade daquilo que é santo. Vai chegar uma época que as pessoas vão estar tão desacreditadas do evangelho, tão desacreditadas de línguas, de dons, de tudo isso, que vai ser muito difícil alcançar pessoas. Então hoje a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras que a gente faz, porque as pessoas estão rindo, só que inicialmente, é um menino, que nem, né, é um menino, é um jovem, ele ainda, eu vi um vídeo dele falando que ele ainda tem muito a aprender, que ele se arrepende de algumas coisas e tudo mais, mas nós não temos que olhar a gente, assim, que é cristão, que tá tentando ter um conhecimento mais aprofundado da palavra, a gente não tem que olhar só pra esse caso. Teve a menina lá, a Vitória também, que deu uma bafafá. Não, a gente tem que olhar, é que as pessoas, o inimigo, ele tá trabalhando de uma forma assim, tão rindo, tá fazendo graça, tá divertido, beleza, tá todo mundo tirando sarro, mas não é o menino que tá sendo envergonhado, é os evangélicos no geral, no quesito de que a gente tem mania, se ficar muito clichê, começar a aparecer um monte de gente falando em línguas, ninguém vai acreditar mais no dom espiritual. Isso vai gerar em nós um esfriamento. E é isso que é uma estratégia do diabo, criar em nós um esfriamento espiritual. Criando em nós esse esfriamento, nós não vamos buscar, nós não vamos querer ter esse dom, nós não vamos querer falar em línguas, nós vamos nos sentir constrangidos, nós vamos reter o Espírito Santo. Então, é preciso tomar cuidado. Haverá um tempo que o evangelho vai estar tão frio, mas tão frio que, na verdade, eu acredito que já tá difícil, sabe? Já tá difícil você buscar Deus, é tanto entretenimento, é tanta distração, já tá tão difícil você falar dele, você buscar ele. Mas eu acredito que nem tem um louvor que diz ainda existem os remanescentes, que não vão deixar essas piadinhas apagar o fogo do Espírito, que não vão deixar essas piadinhas esfriar aquilo que é real. O Espírito Santo tem algo diferente. Talvez se você nunca teve uma experiência real com o Espírito Santo, talvez você ainda não sentiu, você ainda não entende o que eu tô falando, mas busque. Jejue, ore, fale para Deus. Se não acredita que existe Deus, fale com Deus para ele te dar uma experiência e ele vai te dar, fala para ele te dar uma resposta. Começa a orar e buscar. Depende mais da gente do que de Deus, porque aqui, a palavra diz que a sabedoria, quem é a sabedoria? É o próprio Cristo. A sabedoria já tem tudo preparado. Ela já preparou a mesa, já misturou o vinho, já matou os animais, já tá tudo pronto. Só que cabe a nós dar ouvido ao que a sabedoria diz. Aqui, no 5 fala: vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Nós temos que tomar cuidado pra gente não estar bebendo aí, misturas do mundo, e aí a gente não vai conseguir provar da mesa que o Senhor já preparou pra gente. Eu espero que o Espírito Santo possa falar com você, continue buscando, continue em oração, não oscila não, fica comigo aí e no próximo vídeo a gente vai estudar Provérbios 10. Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo.